Aê, aê, onde para? Bola que para, velha, bademu. Aê, aê, onde para? Bola que para, velha, bademu. Aê, aê, onde para? Que uia, uia. Vai o elefante. Que uia, uia. Vai o elefante. Que uia, uia. Vai o elefante. Para o elevo. Que para o elevo. Oni para ele vai choro. Que para elevo, onde para elevo, onde para ele vai chorar. Que para o elevo. Que para o elevo. Oni para ele vai choro. Que para elevo, onde para elevo, onde para ele vai chorar. E para bovum anaroye ayeshulana para bovum anaroye ayeshulana jova madeko ya mochi para bo para o que para vele bishulana Para bom anaroye ayeshulana, para bom anaroye ayeshulana, yamadeko yamochi para bom para o que para ele bechulana. para bovum anaroye ayeshulana para bovum anaroye. Então, meus irmãos, estamos mais uma quinta-feira com o programa Voz do Axé pela Rádio Metropolitana, a rádio número 1, TV Metropolitana agora. De Viamão, né? De Viamão para o mundo, costuma dizer, né? E nessa quinta-feira, né, dia de Ogum, primeiro eu quero pedir a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, né? Boa noite, o Saravá e o Alupandê. Pediu também o agô do pai, que hoje está aqui conosco, que é o Baba Filho de Xangô, né? Que hoje ele vai... ele praticamente ele vai fazer esse programa hoje, né? Vai ficar na mão dele o programa, né? E quero agradecer já diante de mão todos aqueles que estão sintonizados no programa Voz do Axé, né? E desde dentro do município de Viamão, como em todo o estado, como fora do estado, até fora do país e até na África do Sul, né? Então, quero cada vez mais agradecer, né, aos pais, né, a todo o meu Orumalé, né, por ter me dado essa chance de estar aqui, né, fazendo esse programa Voz do Axé, aonde que eu estou sempre convidando meus irmãos, né, para que compareçam, né, que pode fazer essa pauta e vir aqui falar sobre a sua comunidade, sobre aquilo que fazem dentro dos seus terreiros pela comunidade, né? Então sempre está à disposição, é só ligar para a rádio ou para o meu telefone, né, que nós estaremos pautando um horário, né, para que o senhor ou a senhora possa vir nesse programa e dar o seu recado, né? E também dizer que nós estamos ainda, né, em época de pandemia, temos que continuar nos cuidando, né, pedindo ao Pai, né, ao Pai Maior, o Pai Oxalá e a todos os nossos orixá que nos dê a misericórdia e que Pai Chapanã varra desta terra, né, que é o Brasil imenso, ao mundo, né, essa pandemia que aí está, né, e também que o Pai Ossanha, né, consiga, né, que os nossos cientistas, médicos possam, né, buscar uma medicação, uma vacina, né, para que possa conter, né, o quanto a desencarnação, né, que acontece no planeta, né, as pessoas estão se indo, pessoas queridas estão se indo. Nós sabemos muito bem, nós somos espiritualistas, que tudo tem sua hora, tudo tem o seu porquê, né? Mas não custa nada nós continuarmos nos cuidando e cuidando da nossa comunidade, né? Então, mais uma vez, que esse grande Pai, que Ele possa afastar, né, do nosso caminho toda essa pandemia. Então, o meu agô, Pai, boa noite, com a sua palavra, né? Boa noite, Pai Roberto, a sua bênção, a bênção de todos que nos ouvem, a todos que nos assistem. E primeiro pedir a bênção dos mais velhos, dos mais novos, da nossa ancestralidade, meu agô a todos. E é uma honra estar aqui, podendo estar conversando novamente, Pai, nesse programa tão importante aí, que acaba levando a nossa tradição, as nossas pautas, que são muito relevantes na nossa comunidade, para além das fronteiras físicas, a qual nós somos acostumados, principalmente nesse tempo de pandemia.
onde a internet se torna tão importante para que as informações cheguem a cada um e a cada uma. E, pai, hoje já estamos aí em vésperas de período de eleição, né? E este é um momento crucial, né, para a gente estar sempre conversando. Afinal de contas, a gente raramente tem alguém do nosso povo lá dentro para realmente defender aquilo que mais importa, o povo, né? E com um recorte para a nossa população, com uma visão especial para a nossa população de matriz africana, que nunca teve. Pelo menos em Viamão, pai, eu não me lembro. Teve algum vereador do Axé que se autodeclarou assim, antes de concorrer? Eu acho que nunca teve, né? Então, neste momento que nós estamos aí, constantemente, historicamente, sofrendo ataques intolerantes, sofrendo com a bancada evangélica cada vez crescendo mais e nos atacando mais, surge então a necessidade mais do que iminente de nós termos representantes do nosso povo de Axé nas câmaras de vereadores, seja em Viamão, em Porto Alegre, em Alvorada, no Brasil todo, né? E hoje a gente vê, pai, que este movimento ele cresce no Brasil todo, né? Exatamente, até pela situação que estamos vivendo, né? De intolerância, né? O nosso povo tem que se conscientizar, né? Exatamente, pai. E, hoje que a gente vê aí um governo federal nazifascista, racista, intolerante, se faz ainda mais necessário que nós tenhamos uma representatividade legítima, uma representatividade que realmente queira fazer a diferença. Além de lidar com toda aquela questão que o legislativo municipal tem que lidar, com fiscalizando saúde, fiscalizando educação, fiscalizando todo o trabalho do executivo, também é o legislativo que propõe melhorias, que propõe leis, que propõe construções que realmente visem a respaldar um nicho da sociedade. Afinal, um vereador, o político mais próximo da população, né, que está ali no dia a dia, olho no olho, ele é o responsável por construir uma série de políticas ou de não deixar passar uma série de políticas que visem cercear ou proibir ou atacar um nicho da sociedade, seja ele preto, seja ele branco, seja ele de mulheres, seja ele LGBT, e nós, principalmente, de matriz africana. Infelizmente, a gente, em plena pandemia, ainda vê ataques, onde as pessoas se preocupam muito mais em atacar a nossa tradição do que, propriamente dito, pensar nas suas vidas, né? Um exemplo disso, o pai Roberto, que eu tenho usado aí, conversado com o nosso eleitorado, é o preço dos animais, né? Ah, isso é uma verdade. Em plena pandemia, pai, como é que é possível um galo tá custando 70, 80 reais? 80 hoje eu fui ver. Não, é um absurdo, né? E se a gente for entender a lógica, né? Como é que é possível que a gente compre um animal no açougue, abatido, limpo, por 20, 25 reais, e um animal vivo nós tenhamos que pagar um absurdo de 80 reais? Isso claramente é uma articulação para nos destruir, para pegar onde dói mais, no bolso, entendendo que as nossas comunidades são comunidades geralmente de periferia, comunidades menos assistidas financeiramente. Como é que uma pessoa vai conseguir dar sua obrigação com um preço desse? Ou vai dar obrigação ou vai comer, né, no final do mês. E aí é que eu digo, né, pai? Então, nós de matriz africana, para nós não tem jeitinho, para nós tem que ser aquele fundamento ali. Exato. E aí nós não podemos, não adianta nós queremos dar alguma coisa para o nosso orixá se está no fundamento, na ancestralidade. Então, por isso que o povo tem que se conscientizar. Não é porque eu dou uma galinha, tá tudo bem. Não é assim que funciona, né? Para nós não ir à luta. É por esse motivo que nós temos que ir à luta, nós temos que ter representante, nós temos que ter, né, alguém que cuide dessa parte, né, que tenha uma política sobre os abastecimentos, né, que facilite o povo de matriz africana. Porque fica tirado, né? Não, infelizmente a gente fica esquecido, né? E daí Exatamente. a gente fazendo essa análise, né? Mas por que falar de bicho? Qual a relação com a questão política? É pura e simplesmente por causa que é politicamente que a gente constrói proposições que visem não sobretaxar os animais que nós utilizamos. Hoje, por exemplo, pai, nós não temos nenhuma política
que verse sobre a questão da criação de animais, um vasto território animal, rural que nós temos em Viamão, onde nós poderíamos produzir, criar praticamente todos os animais, não só que o nosso município precisa, mas também que outros municípios da região metropolitana poderiam se beneficiar desse processo. E isso acaba gerando também economia para o município. Exatamente. Faz com que o município subsidie os criadores e, a partir daí, gere vendas e gere impostos para o município. Então, não é simplesmente nos dar migalhas, nós estamos dando um retorno econômico para o município. Até porque esses donos de aviária, de repente, eles poderiam ter um sítio, né? Onde pudesse criar um pedaço de terra e aí fazer o meio de campo, né? Não é só trazer do lugar que aí cada vez mais fica mais caro, exatamente. Hoje, pai, 80% dos animais quadrúpedes que nós usamos aqui no Rio Grande do Sul, eles vêm do Nordeste, né? E hoje, por exemplo, o animal ele sai lá R$150. Foi exigido uma série de vacinas, né? Até algumas que são absurdas, né? E nós entendemos que a saúde animal ela é importante para que nós tenhamos uma carne de qualidade, mas algumas nem estão no escopo da necessidade daquele tipo de animal, e ainda assim eles estão obrigando esses animais a virem vacinados. Um outro fator é uma série de impostos que são gerados em cima desse animal aqui quando ele vem para o sul. Engraçado, né? Lá no Nordeste ele é vendido na caminhonete, passando na rua, né? Aquele carro de som, lá compra cabrito, R$150. Hoje aqui quase impossível a gente achar um animal de 4 pés decente, porte interessante para nossa tradição. Afinal de contas, quando a gente fala de porte interessante é por causa que a gente não vai comer um animal magro. E aí comer, sim, porque a nossa tradição consome aquele alimento. Então isso também é uma questão de segurança alimentar. Assim como tem a política de suíno, né? Exato. Porque tem de gado, de ovelha, por que não poderia ter de cabrito? Exatamente. Então, pai, uma das proposições que nós temos aí é de fortalecer, de fazer valer uma lei municipal que versa sobre a relação de cooperativismo. Afinal de contas, se nós pudéssemos criar uma grande cooperativa de consumo aqui no Rio Grande do Sul, aqui no município de Viamão, nós poderíamos trazer, através de ato cooperado do Nordeste, esses animais com um custo muito menor. Basta que, e aí nós tentamos criar, através de várias instituições, uma cooperativa aqui em Viamão, e nós sempre esbarramos no poder público municipal. Onde parece que não há, aliás, parece não, né, pai? Eu tenho certeza, não há o menor interesse em ajudar essa comunidade que faz parte aqui do município de uma maneira qualificada, fazendo com que nós possamos existir, sobreviver, porque isso é uma política de sobrevivência. A partir do momento que nós não podemos nos alimentar conforme determina a nossa tradição decide existir. Nós só queremos o direito de podermos nos alimentarmos da maneira que nós aprendemos. E aí é com cabrito, é com galinha, é com amalá, é com outros grãos que inclusive também poderiam ser plantados nessa imensa área rural e fortalecendo a economia do município. Então nós faríamos com que esse dinheiro girasse. Pai, infelizmente, a gente vai no mercado aí hoje para comprar os produtos que nós precisamos, os insumos que nós precisamos para a nossa tradição, e chega a ser engraçado que muitas vezes são especificamente aqueles grãos que nós precisamos que estão nos preços absurdos. Né? Certo, a economia acaba forçando, o alimento está muito caro, mas por que tão caro alguns produtos tão específicos? Canjica, branca, amarela, era um produto que era baratíssimo. Né? Exatamente, hoje até mesmo o milho de galinha hoje. Né? Então, se a gente não for comprar num saco grande para grandes produções, para comprar num a granel ou numa quantidade muito pequena, esse custo está muito grande, num estado que produz milho também. Então, pai, a gente precisa urgentemente ter representantes na Casa Legislativa para que esses representantes eles possam estar lá dentro, construindo política pública nesse sentido. E aí não é para uma casa, por causa do João, do José ou da Maria, é para o nosso povo inteiro. É para que todo o nosso povo possa ser beneficiado nesse processo. Então, meus irmãos, povo de Axé, os senhores estão escutando, os senhores estão assistindo, né? Quais são os nossos problemas com relações ao povo de matriz africana, aos nossos fundamentos, o que nós precisamos. E não adianta nós querermos eleger quem não é de matriz africana. Eles não vão ter essa preocupação que nós precisamos de galinha, que nós precisamos de cabrito, que nós precisamos de ovelha. Eles não têm essa preocupação,
né? Então, é baseado nisso que nós temos que eleger nossos candidatos, né, de matriz africana, em todos os municípios que tem os candidatos, né, que nós temos aí Gravataí, Cachoeirinha, nós temos uma candidata a vice-prefeita em Pelotas, que é a mãe Sandra Lee, da Oxum, né? Então, nós não podemos ficar atrelados dentro do nosso elê, né? Nós temos que ver o que acontece ao nosso redor, né? Ou não dizer assim, mas isso não vai dar em nada, porque o pai lá fulano quer aparecer. Não, nós precisamos ter a confiança e colocarmos nossos representantes lá dentro da Câmara de Vereador, quem sabe na estadual, meus irmãos. Vamos ser conscientes, vamos deixar as rusgas, vamos deixar a desunião, vamos nos unir neste momento e que alguém disse sim para mim, Bapa, Roberto, o senhor tem uma grande sonho de colocar um lá. Eu digo assim, não é um sonho, eu vou ver essa realidade. Meu pai ainda vai me dar bastante anos de vida, que eu vou ver essa realidade de algum do nosso, né? Quem sabe um Baba, quem sabe outro, né? Chegar na Câmara de Vereador e chegar na estadual, quem sabe até na federal. Eu vou ver isso sim. E eu não vou cansar, porque essa luta, meus irmãos, minha, não é de agora, não. A minha luta é Deus que eu vi meu pai preso por dar sessão, Deus da campanha do Moab Caldas e por aí vem vindo toda uma história. A minha cacique de Umbanda também era sempre envolvida em questões políticas, né? Então isso já é como é que eu vou dizer assim, isso não é de agora, isso já vem, isso só vem crescendo dentro de mim. E eu quero, eu vou, e os pais vão nos ajudar, que nós vamos subir aquela. Pai, mas aí o senhor coloca uma coisa muito, muito interessante, muito importante, né? O senhor fala da sua ancestralidade, né? Fala que esse histórico de luta, ele vem da sua mãe, vem do seu pai, vem daqueles que vieram antes de nós, assim como vem dos escravos que trouxeram essa tradição para cá. Mas aí é importante a gente dizer quantas são as nossas crianças que têm acesso a essa informação, dessas lutas que nossos ancestrais travaram para manter isso que nós chamamos de batuque, umbanda, quimbanda, candomblé, vivo. Hoje, pai, nós temos uma lei federal, a Lei 10.639, que versa sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, justamente para contar e empoderar os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos filhos de santo, filhos dos filhos de santo, sobre a história de luta, a história aguerrida, e não isso que eles contam na escola aí de que, Princesa Isabel Boazinha libertou nossos ancestrais. Com José do Patrocínio. Então, isso é importante que se coloque, por causa que é o vereador que fiscaliza esse processo, e também, para além disso, fiscaliza a própria Secretaria de Educação, para que ela não haja de maneira perseguitória aos professores, para que eles possam simplesmente cumprir uma lei. Exatamente. Não, o professor não está fazendo nada mais do que cumprir uma lei. Exatamente. É uma lei federal. Então, e hoje a gente vê aí num sistema onde muitas vezes os diretores, os responsáveis por cada escola são escolhidos de maneira política e não mais eleitos pela comunidade. Desta maneira, esses próprios diretores, esses próprios gestores, que muitas vezes têm uma boa intenção, mas com medo de perder o seu espaço, muitas vezes não cobram, não forçam o poder público a fazer com que se cumpram algumas leis que já estão vigentes. Então a gente não quer inventar a roda, pai. A gente quer simplesmente que essa roda gire. Que essa roda gire e faça com que as nossas crianças tenham acesso à sua própria história. Isso ajuda, pai, além de empoderar as nossas crianças, também desconstruir o racismo estrutural, o racismo institucional. Porque a partir do momento que o racismo, que é uma coisa que é ensinada, o racismo é uma coisa ensinada, né, em casa, né, possa ser desconstruído dentro da escola através desse processo, nós veremos uma sociedade viamonense muito melhor, muito mais equalizada, que respeite as diferenças, e dessa maneira nós veremos um Viamão melhor no futuro tão próximo que nós queremos. E conheça, né, a sua história, porque Viamão, aonde, por exemplo, onde eu moro, tinha uma fazenda de escravo, né? Imagina. Eu tive a oportunidade de ter um senhor de idade, até ele mora lá perto,
que ele recebia um preto velho, e esse preto velho contava a história dele naquela região. Imagina. E ele era de bater o tambor, ele ficava batendo o tambor na senzala, o seu Hélio. Né? Então ele contava que ele era daquela região. Então isso tem que trazer para as nossas crianças. Né? É que muitos assim falam, mas escravo. Mas por que o povo foi escravo? Por que veio a escravidão? E o que eles trouxeram de positivo para nós, né? Para a formação, né, da nossas cidades, do nosso país. Eu não sei se é verdade, mas conta-se que o feijão preto vinha no cabelo das senhoras. Né? Exatamente. Era aquilo, uma semente que eles traziam, as negras nos seus cabelos, para trazer um pedacinho da sua terra, da mãe África, junto consigo. Mas para além disso, pai, elas trouxeram tantas coisas que nós temos hoje, como, por exemplo, nosso português é amplamente influenciado por dialetos bantus, por exemplo. Exatamente. Onde várias palavras de origem banto estão inseridas no nosso português diário. Todo mundo fala branco, preto, amarelo, azul, não importa. Todos falam essas palavras, mas pouquíssimos, raríssimos são aqueles que sabem a origem disso. E até porque tem países africanos que falam bem o português. Sim, né? com certeza. Amigos lá falam. Com certeza. Então, é para isso que nós temos que, além de fazer com que se cumpra a lei, também fazer com que o próprio sistema público ajude na formação de muitos professores que muitas vezes até têm uma boa intenção, né? Querem executar essa lei, mas não tem conhecimento, não tem respaldo, não tem um mínimo de formação, porque a academia fala muito pouco sobre isso. E aí é dentro de cada casa, dentro de cada ilê, dentro das unidades territoriais tradicionais, que essas pessoas também podem receber formação. Formação através da oralidade que nós recebemos dos nossos ancestrais, meu pai. Nós estamos aqui hoje graças à sua mãe, graças ao meu pai, graças aos nossos avós, que passaram essa informação, esse conhecimento maravilhoso sobre a nossa história, sobre a nossa liturgia. E aí, pai, para que os ouvintes também, as nossas pessoas que estão nos assistindo, não pensem que, mas vai ser uma doutrinação então. Então quer ensinar religião na escola. Não, a gente não quer ensinar religião. Da mesma maneira que uma criança lá na aula de história, ela vai saber sobre a história da Grécia, da história dos nórdicos, que saiba também a história de uma cultura que está presente até hoje, uma cultura que está viva na nossa sociedade. Nada contra os gregos, mas os gregos estão entre nós? Não, os gregos estão lá na Grécia. Então por que a gente não pode citar? E nós temos tantas histórias de negro que foram influentes. Né? Exatamente. Então é isso que a gente quer que as nossas crianças tenham acesso. Acesso a uma série de poetas negros da nossa sociedade. Nós tivemos até, inclusive, um presidente negro, e ninguém fala sobre isso. Então, fazer com que as nossas crianças deixem de pensar ou se sentir menores, oprimidas, por causa que o coleguinha disse, que meu nome é tal, sou descendente de italiano. Meu nome é tal, eu sou descendente de alemão. Que elas não precisem dizer que são descendentes de escravos. Que elas saibam que elas são descendentes ou de povos bantus, ou jejes, ou iorubás, de homens e mulheres que vieram trazidos, sequestrados e escravizados para essa terra. É este o processo de empoderamento que a gente precisa criar. E automaticamente as crianças não negras, conhecendo a história, vão saber por que não precisam discriminar, por que não precisam afastar, porque são apenas crianças. Então este processo é muito importante para que a gente consiga fazer com que todo esse processo do racismo religioso se desconstrua. Porque a partir do momento que tu apresenta lá na escola, lá na primeira infância, enquanto está formando o cidadão, que existe a diferença, que existe uma variedade na sociedade, automaticamente nós teremos adultos que estarão pelo menos abertos a respeitar aquilo que é diferente, pai. Exatamente. Então, vendo, né, ouvindo o Baba sobre todas essas questões que envolvem o povo de matriz africana, e os senhores e as senhoras viram como é importante que agora, nessas eleições, nós sabemos a quem nós vamos votar, para quem nós vamos botar para nos representar, e para que isso tudo que o Baba falou, nós temos ainda o conselho, né, que está lá, impregnado lá há 3 anos, e nós tendo representantes, o representante vai lutar para que nós possamos colocar o conselho, né, em atividade,
para que nós possamos, para que tenha uma força de exigir, né? Todos nessa, tudo isso que o Baba falou, a representação, né? Porque se nós não tivermos o conselho, meus irmãos, e nós não tivermos o representante, nós continuamos na mesma coisa que estamos, né? Eu sempre costumo dizer assim, ó, nós não estamos mais na senzala, né? Nós temos que ter a nossa cabeça erguida, nós não devemos explicações, nós somos autoridade dentro do nosso terreiro, dentro da nossa família, né? Dentro da nossa comunidade, entendeu? Então nós temos que ir à luta, meus irmãos. Não é só torrar milho, só fazer pipoca, nós temos que sair com as nossas pipocas para a rua, que é para nos enxergar, nos ver, né? É como o Baba estava falando, ó, sobre a questão da educação da criança. A criança vai com uma guia no pescoço, aí ela tem que ir escondidinha aquela guia, ou dentro da pasta, e ela podia ir com aquele amuleto, né, pendurado, porque aquilo ali faz parte da religião dela, faz parte da formação cultural religiosa dela. Então faz parte isso, da própria identidade, né, pai? Exatamente. Então isso que nós nos preocupamos, meus irmãos, tá? E também nós estamos preocupados, assim, nós temos muito terreiros fundo de quintal, né? Que precisam, muitas vezes, de ter o apoio, né? Que muitas vezes há uma intolerância, que há terreiros que são apedrejados muitas vezes, né? Então, isso tudo nós precisamos de representantes, meus irmãos. Então, confiando, você deve confiar no seu orixá, você deve confiar no seu Orumalé e eleger um representante. Olha, meus irmãos, como nós estamos vivendo esse ano. Cada vez que eu abro o Facebook, tem 2, 3 pais santos que desencarnaram, né? Exato. Agora, essa semana, eu abri hoje, já tinha 2 ali de cara, né? Então, é muito triste, meus irmãos. Tá? Então, nós precisamos nos unir. Quem sabe isso não é um aviso. Tá? Quem sabe não é um aviso. Né? Nós estamos deixando nossos orixás de lado, nós estamos deixando a nossa ancestralidade de lado, e aí estão levando os nossos grandes babalorixás e os nossos que têm o fundamento, que podem passar, estão indo embora, meus irmãos. Por quê? Porque nós não reforçamos essa união. E para reforçar é uma questão política. Pai de santo é político. Não, nós somos as duas coisas. Porque nós temos que ter a política partidária e a política, né, de pública, né? Então nós temos que lutar, meus irmãos. E essa chegou a hora. Nós temos lá em Cachoeirinha o pai Perso, nós temos lá o pai Rui, todos esses municípios, nós temos em Pelotas, Sandrali, e outros municípios que têm os seus candidatos do axé. Porto Alegre tem bastante. Então nós temos que ter consciência, temos que ter essa consciência mesmo, sob pena de amanhã ou depois nós temos que fazer as nossas obrigações lá no fundo do mato escondido, né? Nós não podemos voltar ao passado, né? Retroceder, nós temos que avançar, e é por isso que Babalorixá concorre, por isso que o Baba está nessa luta, né? E com ele tem muita gente nessa luta, nós estamos junto com ele nessa luta, né? Para que nós puder botar um representante onde tem que ser, tá, meus irmãos? Pai, o senhor colocou 2 pontos que são extremamente importantes e que o parlamentar que for nos representar lá dentro ele tem que estar muito preocupado. O primeiro é com o Conselho Municipal dos Povos Tradicionais, Povos de Terreiro, como o senhor bem disse. Para quem não conhece o que é um conselho, isso é um conceito que vem desde a Grécia Antiga, onde alguns representantes daquela sociedade se reuniam para tomar as decisões que eram melhores para aquela população. E no nosso sistema democrático brasileiro, nós temos uma série de conselhos. Conselho de Saúde, Conselho de Segurança, Conselho de Alimentação, uma vastidão de conselhos. E nós também queremos, e temos em algumas cidades, como a gente fez um programa com a professora Adriana Damasceno, com o Conselho Municipal dos Povos Tradicionais lá de São Leopoldo, que já foi executado, que já foi sancionado. E aqui em Viamão nós tivemos uma primeira vitória, que nós conseguimos que a Câmara de Vereadores aprovasse
Exato. mas não tivemos um prefeito que sancionasse. Não tivemos uma pessoa comprometida. E isso foi uma preocupação minha, pai. Uma preocupação de eu estar num partido onde o prefeito tivesse um mínimo de responsabilidade com o meu povo. E conseguir construir com o Guto Lopes, nosso candidato a prefeito aqui de Viamão, uma carta de compromisso onde um dos primeiros itens é a sanção do conselho, para que nós, enquanto sociedade civil, consigamos ter representantes de cada região, de cada casa, e este conselho, juntamente com o Poder Executivo, propor coisas que sejam interessantes para o nosso povo, a partir da nossa visão de mundo. Afinal de contas, como é que uma gestão que não é de matriz africana, que não é povo tradicional, vai propor para alguém que ele não sabe o que precisa? Somos nós que devemos propor. E o Conselho é esta ferramenta. Para além disso, pegando o gancho, quando o senhor fala da casa de fundo de quintal, pai, algumas pessoas não sabem, né? Dizem que é vitimismo. Mas o que essa negrada quer? O que esse bando de batuqueiro quer? Exatamente. Simplesmente, para que todos entendam por que nós hoje nos encontramos nessa situação, isso é oriundo desde a escravidão. Porque, como a gente falava lá da princesa Isabel, que libertou o negro no dia 13 de maio, no dia 14 ele virou mendigo. Por causa que ele não recebeu nenhum território, ele não recebeu nenhuma reparação. Ao contrário dos nossos imigrantes que vieram para cá e que ajudaram a construir esse Estado, o nosso povo preto que estava aqui, que já estava consolidado, que foi escravizado durante mais de 300 anos, não recebeu um pedaço de terra. Quem sabe se não tivesse recebido, hoje nós não teríamos os nossos espaços, hoje nós não teríamos a nossa própria economia, para que nós não precisássemos estar hoje pedindo um pedaço daquilo que nos tiraram. Afinal, nos tiraram da nossa terra e hoje nos devem a nossa terra, porque nós trabalhamos para construir esse país. Então, nós temos também que discutir, que esse parlamentar discutir, terra e territorialidade, os nossos territórios sagrados. Afinal de contas, por que na igreja, a partir da porta para dentro, quando se entra numa igreja católica, lá para dentro é o Vaticano. O que rege lá é o Vaticano. Quando nós entramos no terreiro, isso é da mesma maneira. Quando se bota o pé para dentro, se está na Nigéria, se está no Benin, se está em Angola. E é este respeito com o território internacional que nós precisamos. Já foi construído, graças à articulação política, para aqueles que dizem que política e religião não combinam, não se misturam, que política e tradição não andam junto, foi construído lá na cidade de Cachoeira, na Bahia, um consulado do povo jeje no Brasil. E cada um dos nossos territórios pode ser um pedacinho dessa África que nos tiraram. É esse território de mantenedor dessa tradição milenar, pai. E é para isso que a gente precisa ter representantes. Representantes legítimos, representantes com conhecimento de causa e que realmente queiram fazer a diferença. E não esses oportunistas que simplesmente, perto das eleições, dizem: agora eu sou do orixá, agora eu vou lá tomar um passe. Passaram 3 anos, muitas vezes, inertes, sem nada fazer em prol do nosso povo. Mas chega perto das eleições, eles vão lá querer dar migalhas, dar caixa de galinha, dar galeta, dar almoço. E os outros 3 anos, meus irmãos? Vale tanto a pena assim vender o seu voto por tão pouco? Até porque a casa de religião ela funciona sempre 4 anos, né? Não Exato. vai funcionar só na época de eleição. Então nós temos que ter, meus irmãos, o cuidado com esses que batem a nossa porta. Essa semana bateu um e eu disse para ele, recebi até ele bem, ele disse: mas eu também sou de religião. Eu digo: pois é, então o senhor sabe, né? O senhor entende a campanha que nós estamos do nosso axé. Mas a religião dele era pentecostal, né? Sim. Ele deixou conversar tudo, que ele era de religião, que ele era isso, que tinha que ter alguém, representante, e aí depois é que ele foi falar que ele era. Pai, então, esses são as armadilhas. Para não lhe né? cortar, pai, Não, vi um vídeo de um candidato, agora, hoje, um cidadão que nunca foi de matriz africana, nunca falou nada em relação à negritude, simplesmente botou uma bata colorida africana, e agora eu vou defender as matrizes africanas, vou defender a negritude. Pai, eles se disfarçam todo ano, cada 4 anos, simplesmente para pegar o voto do nosso povo, que muitas vezes não politizado, não informado, cai nessas armadilhas. Mas hoje a gente tem várias ferramentas que podem ser
construídas para destruir esse processo. Exatamente. E esse programa é um desses elementos, que o senhor deu a oportunidade para vários candidatos do axé, a qual vieram aqui, fizeram suas propostas e mostraram que tem histórico de militância, que tem histórico de luta e que querem realmente fazer a diferença pelo nosso povo. Exatamente. Então, é que nem eu digo sempre, né? Nós, graças aos pais, nós temos essa voz, né? Que é a voz do axé, né? Para o nosso povo, né? E esse programa veio bem certinho, né, pai? Assim, para a época, né? Se juntar, por exemplo, as suas lives, se juntar a outras lives, tudo que fazem para defender o povo de matriz africana. Isso que nós temos, meus irmãos. Temos que prestar muita atenção. Temos que conversar com a nossa comunidade, né? Com a nossa comunidade Jaels comerciais. Nós temos que... Bom, o programa ao vivo é assim, né? Então vamos aos colaboradores e já voltamos. Morada dos Bugios, uma envolvente atmosfera de encantos, onde o visitante sente a magnitude do ambiente ecologicamente preservado, em uma área de Mata Atlântica à beira da Lagoa Branca, com águas cristalinas e areia idêntica ao do nosso litoral, proporcionando a delícia de um banho em água doce, em piscina natural e atividades como pedalinhos e caiaques. Venha desfrutar de agradáveis momentos em contato com a natureza. Temos área de churrasqueira, com pia, mesas e bancos para o seu churrasco ou piquenique. Nosso horário de funcionamento é sábados, domingos e feriados das 9 às 18 e de terça a quinta das 9 às 17. Temos restaurante, cantina e tudo o que você necessita. Contate-nos pelo WhatsApp 9974 17241 e faça sua reserva. Hospedagem, grupos escolares e empresas, preços especiais. Estamos localizados em Águas Claras, no município de Viamão. Programa As Vozes do Axé pela Rádio Metropolitana. Hoje com o nosso candidato, né? Fazendo as suas considerações, né? Final, né, dessa campanha, né? E é sempre uma satisfação. A semana passada tivemos a mãe Dani de Oxum, né? Que agora está assistindo o programa que eu vi ali. E nós tivemos vários candidatos que passaram por aqui. E alguém outro dia questionou comigo que era um programa político ou um programa religioso. Ele é um programa religioso, mas também é um programa político. Por quê? Porque nós dependemos da política partidária e das políticas públicas, meus irmãos. Nós não podemos, quando se vai lá pagar a luz, quando se vai pagar a água, quando nós temos que comprar alguma coisa para o nosso terreiro, né? Então, esse é um programa que é a voz do povo. É a voz, está aqui não está aqui para fazer milagre, né? Mas está aqui para ter uma voz. Enquanto eu puder, eu estarei aqui sempre trazendo uma voz ativa para nos dar esclarecimento, para nós aprendermos, né? E nós vivenciar a nossa cultura religiosa. Pai, e falando desse programa, por incrível que pareça, acho que Xangô e Bará se conversaram uma coisa. Porque eu estava lembrando agora que o nome que eu tenho do meu card de slogan é Uma Voz do Axé. E o programa é Vozes do Axé. Então é justamente para que a gente consiga falar, expressar e ter o espaço para que o nosso povo possa falar. E para quem, pai, questiona assim, mas é religião ou é política, né? A gente tem que lembrar da lenda de Oxum, né? Quando os orixás masculinos se reuniam para tomar todas as decisões e as iabás, as orixás femininas, não eram autorizadas, né? E Oxum fez política, né? Se revoltou contra o sistema e foi lá e determinou, né, que ela gostaria de participar. E ela exigiu, e ela brigou. E quando não foi ouvida, ela, como dona da fertilidade, simplesmente falou assim, tranquilo, não participo, mas a partir desse momento o mundo se tornará estéril. Obrigando assim os homens a permitirem que as iabás, que as mulheres estivessem participando. E isso é um ato político. Isso é um ato de se revoltar contra o sistema que estava oprimindo as mulheres naquele momento, as iabás, para que elas também participassem das decisões do mundo. Então, se Oxum fez esse ato político, quem somos nós, meros mortais, para dizer que a nossa tradição não é política?
Nós fazemos política diariamente na nossa casa, nós fazemos política diariamente no nosso dia a dia. As pessoas muitas vezes confundem política com politicagem. E não é o que nosso povo quer. Nosso povo quer política de verdade, quer política afirmativa, quer política pública, para que possa garantir os nossos direitos e as nossas reparações históricas. Falando de reparação histórica, pai, Viamão, por exemplo, não tem uma secretaria de promoção da igualdade racial. Mesmo tendo 40% da população preta, mesmo tendo 2 quilombos, 3 quilombos, mesmo tendo 2 aldeias indígenas. Ou seja, Viamão parece não pensar nessa reparação histórica que os povos tradicionais e que os povos originários merecem. E por isso, pai, a gente construiu também uma proposição, né, para o nosso candidato a prefeito, que é a construção de uma CEPIR, de uma Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, para que a partir dela se possa construir políticas públicas e requerer verbas federais para a promoção de políticas afirmativas em Viamão, que não são realizadas. Hoje o governo federal disponibiliza milhões por ano para políticas afirmativas, que o município não pode pegar, porque não tem um órgão específico que lide justamente com isso, e que dê lugar de fala para aqueles que merecem falar, que têm o direito de falar, que fazem parte da sociedade viamonense. E que não tem projetos para isso, né? Não. Para receber essas verbas, tem que ter projeto, né? Não temos nem que redija projetos, né? Mas o professor tem algumas considerações que está aí. Quero me dar a bênção aos mais velhos, aos mais novos, né? Também a minha mãe de santo, mãe Ângela, de Iemanjá, de Gravataí, a minha madrinha, mãe Cirlei de Ogum, ao Baba Fio, né? Ao pai Roberto. Muito importante a sua participação aqui, Baba, pela contribuição, pelo conhecimento, né? E dizer também, aproveitar o momento e dizer que Oxalá está iluminando o 12 em Viamão. Oxalá. Está iluminando. Hoje eu tive uma visão, né? E acredito também, Baba, que nós vamos colocar alguém de axé lá. Tá? Alguém de axé. E Viamão é uma cidade que ela precisa dessa mudança. Ela precisa dessa renovação, né? E eu defendo muito, tenho defendido, que é a questão também desse negócio da reeleição, né, Baba? Sim. Mas, voltando aqui, te desejar aqui muita luz. Estou convidando o pessoal aqui para curtir o programa, né? Eu tenho o Face aqui, meu Face, que é o Jefferson de Oxalá, que é ligado à religião, que ali eu coloco tudo, né? Então, assim, pai Roberto, nós temos aqui a dona Rosa, que está mandando uma bênção para vocês. Nós temos também o Jean Mendes, que coloca lá, Babafio, 12612, está aqui falando, meu representante da casa, pai Bará. Adriana Damasceno também, né? Lembrando aí, a Karen, a Gilmar, a Rita, a Joyce, né? O Martins, quem mais, pai Roberto, aqui? Vamos lá, o Jean novamente, e vários outros aí que estão, a própria mãe Dani, né? Que participou. E dizer, pai Roberto, para encerrar aqui, ela também, a Adriana, fala da Sandra Lee, do Babadiba, do pai Persson, do Paulinho Deodé, a Karen agora entrou aqui, a Karen Gomes, a sua filha. Dizer, pai Roberto, que eu, como partidário, né, quero, que nem eu fiz no outro programa, dizer que o PDT é um partido hoje em Viamão, que é um partido laico, né, que buscou essas candidaturas do axé, né? Sim. E ali no PDT nós temos o Baba, temos a Dani, temos o Branco, temos outros. E eu acredito muito, Baba, que o PDT vai fazer o papel botando alguém do axé lá e botando também, que eu sempre digo, né, no meu CPF, eu sou Guto Lopes e sou Adão, eu não tenho vergonha de dizer. E eu acho que eles estão sendo iluminados e vão transformar Viamão numa corrente que vai transformar Viamão, vai transformar o Rio Grande do Sul e vamos tirar o cara lá de cima que coloca a Deus acima de todos, mas ele que está em cima de Deus, né? E que o axé vai iluminar.
Eu digo que é Exu acima de tudo, Oxalá acima de todos. Exatamente, do céu, né? Pai, então é muito bom, é muito gratificante estar aqui, pai. É muito gratificante estar nesse período de campanha eleitoral, onde eu posso estar visitando muitos e muitos irmãos, conversando com o telefone com um monte, via WhatsApp, via internet, e saber que o nosso povo, pai, dessa vez ele está muito engajado. A cada porta que eu bato, eu sou muito bem recebido. A cada ligação que eu faço, eu sou muito bem recebido, porque o nosso povo já está entendendo. Já está entendendo que sem representatividade a gente vai cada vez mais ser perseguido. Então, agradecer a todos e todas aí que têm recebido os candidatos do Axé, não só a mim, mas o Pai Branco, como disse o Pai Jefferson, Mãe Dani de Oxum, o Flávio do Bará, e tantos outros, a Raica de Oxum, e tantos outros que estão dentro do partido e de outros partidos também, tentando construir essa representatividade, para que nós realmente tenhamos este espaço de direito. A gente não está pedindo migalhas, chega de migalha, chega de resto. A gente quer coisas realmente execuíveis, coisas realmente que façam a diferença para a nossa população de maneira qualificada. Então, pai, está sendo muito bom assim, conversar com as pessoas e ver que elas realmente também sentem que este é o momento. No momento onde Bolsonaro toma o poder, que a extrema-direita fascista, racista, homofóbica, machista, ocupa o poder no Brasil, onde as pessoas não têm mais vergonha de deixar sua intolerância transparecer, onde as pessoas não têm mais vergonha de deixar seu racismo transparecer, e agora nosso povo entendeu que se nós não tivermos um representante agora, 2 na próxima, 4 na outra, e formarmos a nossa bancada do Dendê, porque o Dendê é usado do Iapoque ao Chuí. Exatamente. Do Rio Grande do Sul à Bahia, para que nós conseguimos ganhar uma grande teia legislativa e proposições que saiam do nível municipal, que vão para o nível estadual e para o nível federal. E este é o grande projeto. É um projeto que não começa hoje, que começou lá quando nossos ancestrais tomavam chicotada nas costas, que saíram das senzalas e que hoje ocupam os espaços de poder. E é este o medo dessa sociedade racista, que nós assumamos os espaços de poder, que nós consigamos construir o empoderamento do nosso povo, que nós tiremos o nosso povo da miséria. E é esta relação que a gente tem que criar, com pessoas comprometidas com isso, pessoas que tenham um mínimo de sensibilidade. E aí, pai, quando o senhor falou lá que o evangélico bateu na sua porta, e para tentar tentam comprar o voto do nosso povo, perguntar para cada um e cada uma do Axé que está nos assistindo agora, aqueles que vão assistir na sequência, vocês acreditam realmente que essa pessoa que bateu na sua porta, que não é do Axé, tem o mesmo sentimento pelo seu orixá, pelo seu caboclo, pelo seu Exu? Se essa pessoa tem o mesmo sentimento, se você realmente acredita que essa pessoa, que você vai botar o seu voto de confiança, tem o mesmo sentimento que você, no seu orixá, ou no seu caboclo, ou no seu Exu, ou nos 3, você vote nele. Porque se você tem o mínimo de desconfiança, vote em quem é do Axé. Dê a oportunidade de quem realmente quer fazer por nós. Exatamente. É essa relação que a gente tem que criar. É verdade. Porque o evangélico, ele vai lá e vota no evangélico. O maçom vai lá e vota no maçom. Nós tivemos aí, não interrompendo, nós tivemos aí um caso em Rosário, né? Sim. Que deu todo aquele rebuliço lá de um candidato da Pentecostal acusar lá que o cara estava fazendo macumba para se eleger, uma coisa que foi um absurdo tudo aqui, para ver a ideia que eles têm da gente, né? O que eles querem passar de nós. Pai, chegou no nível de estar rodando aí nos grupos de WhatsApp lá do centro-oeste do país um áudio dizendo que se esses batuqueiros se eleger, esses candomblecistas se eleger, eles vão matar nossas crianças. Esse é o medo de que nós assumamos nosso lugar de direito, nosso espaço de direito. Exatamente. Lógico que a gente não faz isso. E a sociedade sabe disso. Mas esse é o desespero, esse é o medo. Porque nós estamos chegando perto, pai. E nós vamos conquistar esse espaço. Vamos. Com o voto de cada um e cada uma. Naquele que realmente tem o sentimento que nós temos por orixá. Tem o compromisso que nós temos por caboclo. Tem a responsabilidade que nós temos por Exu. E é com esses apoiadores. É com o nosso povo unido.
contrariando tudo que dizem. Batuqueiro não é unido. Mentira. Agora, em 2020, a gente vai provar. Vai provar nas urnas que a gente é mais unido do que eles E esperam. agora, né, pai, se fôssemos... Ah, que bom, assim, ó, tem quantos candidatos... Olha, dá pra... O nosso povo de Viamão, se todos fossem unidos, se essas 5, 6 mil casas que tem, nós conseguiríamos colocar 10 candidatos, né? Fácil? Tranquilo, meus irmãos. Isso que nós temos que alimentar, ver isso, né? Nós assim como lá o pastor manda o Joãozinho votar no José, o Babalorixá também tinha que ter isso, votar no fulano, né? Então é de pensar, né? Infelizmente, né, o nosso programa é tão curto, mas hoje parece que ele tá mais longo, Tá né? bom. Tá bom, né, mano? Tá excelente. Né? Mas eu quero, né, desejar, né, ao Baba e a todos os candidatos, né, inclusive do interior do estado, dos lugares, que consiga, né, que os pais, que os Babalorixás e as Ila Orixá, né, possam conversar com a sua comunidade, porque nós somos influentes da nossa comunidade religiosa. Com certeza. E nós temos que aproveitar neste momento, né, e essa influência que nós temos na nossa comunidade fazer valer, meus irmãos. Chega dos nossos filhos, de nós sofrer. Vocês querem ver uma coisa? Os Estados Unidos, a influência da derrota do Trump foi do negro, né? Ah, com certeza. Lá eles fizeram uma caminhada, uma campanha. Inclusive eu ouvi o discurso não gravei ainda o nome do presidente eleito. John Biden. John Biden. Ele citou isso, né? Ele citou, e até porque, se não me engano, tem uma... A vice-presidente americana é uma mulher negra. então, Primeira mulher negra a ocupar um posto tão alto na maior potência do mundo. Exatamente. Isso é um sinal, pai. Isso é o conhecimento que nós temos que ter, né? Como está o movimento dos Estados Unidos também enfrentou uma grande luta com a questão da escravidão, né? E às vezes lá ainda era pior que aqui, né? Sim. Né? Que quem assistir filme, histórias, sabe que tem muitas histórias de negros muito famosos, né? Que se destacaram, né? Nas políticas, na escravidão, né? Para que pudessem ser libertados. E os Estados Unidos hoje ainda tem uma grande, como é que eu vou dizer assim, ó, não tem muito que não gostam, né? Sim, ainda sim. tem essa... Na verdade é uma grande luta, né? Uma luta constante, uma luta diária, a gente vê lá as grandes agressões acontecendo lá diariamente, agressões que não acontecem só lá, que acontecem aqui. E o nosso povo tem que entender que não precisa um negro americano morrer para que a gente grite aqui no Brasil. Diariamente morrem jovens negros. Sim, aqui, Viamão tem um índice de mortalidade de jovens negros muito grande. E também é preciso olhar com carinho para isso. A gente construiu uma série de proposições de políticas afirmativas também para o nosso candidato Guto Lopes. E ele prontamente abraçou essa causa também, para falar, para nos ajudar, para nos dar esse espaço de fala, para que nós lutemos contra esse conceito que construíram, esse preconceito que construíram contra o nosso povo. É porque nós vamos chegar para arrumar um emprego, nós temos que dizer, eu sou católico, muitas vezes, né? E nós Muitas temos vezes. que acabar com isso. E aí é que entra aquelas questões das escolas. E às vezes a pessoa é obrigada a dizer, porque senão não consegue um emprego mesmo, né? Que tem muitos que são, né, preconceituosos, muitos patrões, né, são preconceituosos com as religiões de matriz africana, não querem saber, mas olha, meus irmãos, isso nós temos que acabar. Hoje eu estou esse ano 46 anos de brigada militar, entre a aposentadoria e ativo. Deus que eu entrei na brigada, eu disse que era um bandista, pode ver a minha ficha lá, se não está um bandista. E eu nunca sofri nada na brigada. Eu cumpri toda os meus aprontes de umbanda, de quimbanda, tudo, sempre sem ter nenhum problema. E assim eu me aposentei na brigada. Nunca fui, né, maltratado, como diz, ou esculachado por ser batuqueiro. Depois, até os meus colegas, depois, quando eu já tinha terreiro, me encontravam na rua, largando serviço, ainda me davam cobertura, né? Olha só. Ainda me cuidavam ainda, né? E no outro dia, claro, eles faziam a gozação, porque eles tocavam ao farol da viatura, né? Sim. Ali,
Mas eles diziam, não, a gente estava te cuidando. Então, isso eu sempre tento passar, né? Que a gente tem que ter essa liberdade. E eu, graças aos pais, eu tive, não sei porque o meu pai sempre foi um bandista, ele não era africanista, mas era um bandista de fé, né? Então, eu sempre tive esta fé nos caboclos, nos Exu, nos orixá. E é como o Baba disse, se chegar um pentecostal ou qualquer outra religião no meu portão e eu confiar que ele que ele respeite, né, as minhas entidades, eu até vou votar, mas é difícil, né? É difícil. É praticamente impossível. Que não tem essa... Pode ser ali na hora para pegar o voto, né? Mas depois não chega para lá. Depois, né? A gente já sabe o que acontece. É proposição de lei para nos proibir de tocar nosso tambor. É proposição de lei para aumentar o valor dos nossos animais. É proposição de lei para ler a Bíblia nas escolas e não contar a nossa história, como já existe em vários municípios. Então, pai, tudo isso que a gente constrói, que a gente luta, que a gente briga, que a gente demonstra, que não é de hoje, né, pai? Eu até estava vendo esses dias uma foto nossa, lá de 2015, na função da PL. Né? Então, vem de longe essa briga, vem de longe essa batalha, e é a essas pessoas que não se dedicam só de hoje, dedicam de muito tempo a fazer a diferença pelo nosso povo, que a gente tem que depositar o nosso voto, pai. E, aproveitando agora que a gente já está quase no final, né? Quase no final, agradecer primeiro a todos e todas que me receberam, a todos e todos que me ajudam, e aí, como eu digo, a minha candidatura não é minha, a candidatura é do meu povo, e tanta gente me ajuda, está por trás de toda a minha caminhada, o Jean de Oxalá, o Wagner de Xangô, o Charles de Oxum, que é a minha equipe, que estão ali junto comigo, e todos são do santo, né? Porque entendem o sentimento que a gente tem, para pedir para cada um e cada uma, né? Votar com consciência, votar com coração, votar pensando no orixá, votar pensando na negritude, votar pensando nas crianças para a educação. Para isso que eu peço o voto de cada um e cada uma. No domingo, dia 15, vote 12612. 12612, conta de Xangô, que é por Xangô que eu estou lá. É por Xangô que está na prateleira de cada um. É por Xangô que está na umbanda de cada um. Calma. É por Xangô que está regendo e quer justiça para o nosso povo. 12612, Babafio, eu quero ser teu representante na Casa do Povo. Exatamente. Obrigado, pai Roberto, obrigado, pai Jefferson. E vamos lutar, sempre, juntos. Reza aí, meu filho. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer aos ouvintes, a todos aqueles que participaram, que mandaram as suas considerações, né, que mandaram o seu agô, que mandaram o seu boa noite, né, e dizer que na próxima quinta-feira eu estarei aqui, eu estarei atendendo, jogando, não vou trazer nenhum convidado, não se preocupe, na quinta-feira eu estarei atendendo aqui, farei um programa, né, mas eu estou aí estudando para ver se faço uma meia hora de convidado e uma meia hora para atender, tá? Então eu quero deixar o agô, o meu alufandê, o meu saravá, né? E pedir a bênção mais uma vez dos mais velhos, dos mais novos, agradecer o Urumalé e agradecer a todos aqueles que estiveram conosco até o dia de hoje. Um abraço. Oxa. 12612. Oni paparu malé yoru